E aí, Douglas Reichenbach na área para gravação de mais um episódio do Papo Reset. E no episódio de hoje vai ser muito especial porque a gente vai falar do amor de Cristo, do amor de Jesus, aquele que deu a sua vida em amor à humanidade. É um episódio, eu já te adianto, que eu não vou falar aqui de religião. Esse episódio não é para religiosos, e sim pessoas que acreditam que o amor de Cristo, que o amor do nosso único Salvador, ele é responsável por limpar o nosso coração, lavar a nossa alma de todo o pecado existente na terra. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre perdão divino e a importância do perdão divino para o reset. Ou melhor, deixa eu reformular aqui a minha frase. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância de você receber, tomar posse do perdão divino para o reset. Isso mesmo. Deus já te perdoou, só que muitas vezes você ainda não tomou posse desse perdão. É por isso que esse episódio nós vamos tratar disso embasados através da palavra da Bíblia, tá? Então, já vai deixando, apertando o like aí para que o nosso vídeo ele alcance outras e outras pessoas. Meu caro amigo, eu queria te falar que durante a minha caminhada enquanto cristão, eu já tive um momento que eu era religioso, que eu me apegava a dogmas, a paradigmas, mas eu percebi que o caminho da religiosidade ia me afastar cada vez mais e mais de Deus. Eu já frequentei alguns lugares que mais parecia que eu estava num tribunal do que em um ambiente, numa igreja, num templo de adoração ao Senhor. Eu já estive em lugares que os líderes, eles mais julgavam, mais apontavam o dedo do que diziam palavras de amor, palavras de libertação. Eu entendi naquele momento o motivo de muitas pessoas não quererem se aproximar da presença de Deus, não quererem seguir os caminhos de Jesus. Eu costumo falar que você ser cristão não é uma religião, não é você ser religioso. Ser cristão é um estilo de vida. O evangelho, a palavra, ela vem para te libertar, para quebrar as correntes que estão te prendendo, impedindo que você prospere. O evangelho, ele é justamente para isso e não para te aprisionar. A partir do momento que você passa a se sentir aprisionado, daí o evangelho, ele não está sendo interpretado da forma correta. É interessante você entender que aqueles líderes espirituais, aqueles muitas das vezes religiosos que você segue, eles são homens, eles são pecadores e eles estão suscetíveis a erros. Daí você me diz, Douglas, mas o pastor ele não tem, o padre, enfim, ele não tem autoridade espiritual para pregar a palavra de Deus? Sim, muitas das vezes sim, mas ele é humano, ele está suscetível a erros. Além do mais, a própria Bíblia, ela te revela que nos últimos tempos, muitos se passarão por cristãos, líderes, e eles levarão multidões, mas que quando chegar na presença do Senhor, o Senhor dirá assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Isso quer dizer que o Senhor ele vai rejeitar esses falsos líderes, esses falsos profetas? Não necessariamente, porque Deus ele não rejeita o humano, o pecador. Essas pessoas, elas também não encontraram o caminho do amor, elas ainda não encontraram o caminho da salvação. O que a Bíblia quer dizer, dentro da minha interpretação, é que essas pessoas que afirmam ser grandes líderes arrastando multidões, lembre, não são todos, tá? Mas alguns, que a Bíblia quer dizer que essas pessoas não estão seguindo o verdadeiro evangelho. E por isso elas não estão sendo direcionadas e direcionando os seus seguidores
para os caminhos de Deus. Que a Bíblia quer dizer isso. E não que Deus vai renegá-los, enfim. Deus, ele não é um Deus de renegar ninguém. Deus, ele é um Deus de acolher. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de sabedoria e de misericórdia. E eu vou te provar isso através da leitura bíblica, tá? E depois a gente entra dentro da argumentação do reset. Então vamos lá. Abra sua Bíblia. Se você não tiver, você pode acompanhar aqui comigo. Mas abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 9. O que Romanos, capítulo 3, versículo 9 diz? Olha só. O título: Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviarão e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Preste atenção. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Joia, aqui a gente encerra a primeira passagem falando sobre o pecado, e aqui a gente entra no versículo 21, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém. Lemos aqui, você pode ler, tá? Depois que a gente concluir aqui esse nosso episódio. Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 31. Romanos 3, 9 ao 31. É importante que você leia. Antes de ter um conhecimento, de estudar teologia, eu li a Bíblia e eu pensava, por interpretar da maneira errada, através de uma linguagem muitas das vezes antiga, adaptada à época ali que eles viviam, eu interpretava como sendo versículos que não ensinavam coisas boas. Por exemplo, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Eu li um versículo como esse e eu pensava assim, poxa, a Bíblia está dizendo que eu sou ruim, que eu sou mau,
E quando a gente não ora antes de ler a Bíblia, quando a gente não eleva o nosso coração a Deus, até os nossos pensamentos, a nossa interpretação, ela vai sendo deturpada e ela vai indo por um caminho não tão bom, se é que você me entende. O que é que essa passagem aqui ela quer dizer? Deixa eu facilitar o entendimento para você. Essa passagem bíblica, que está aqui em Romanos 3, do versículo 9 ao versículo 31, ela quer dizer que todos nós somos pecadores. Atirai a primeira pedra aquele que não tem pecado. Se você está aqui no mundo, tendo a oportunidade de evoluir, de crescer, logicamente, uma hora ou outra você vai pecar. Isso é do ser humano. A gente está revestido em um corpo carnal que tem desejos, que tem suas recaídas e que está sujeito a falhas. Isso é fato. Mas não quer dizer que pelo fato de você ser rico, ou você ser pobre, ou você ser de classe média, isso não quer dizer que em nenhum momento você vai pecar. Muito pelo contrário. Todos são pecadores. Judeus, gentios, mas pelo amor de Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida para lavar os nossos pecados, aí é que nós somos perdoados. A lei do homem, ela fala para julgarmos os nossos irmãos, para quando a pessoa pisar na bola, cometer uma falha. A lei dos homens, ela fala para você não aceitar mais essa pessoa dentro do seu ciclo. A lei dos homens, ela fala que depois de uma falha, depois de um erro seu, não tem mais volta, que Deus não vai te perdoar. A lei dos homens, ela fala que não existe saída para o pecado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem te falar que existe sim saída para o pecado. A palavra de Deus, ela vem te falar que Deus é misericordioso para perdoar toda e qualquer falha que você venha a cometer. E por isso, o seu Filho, Jesus Cristo, ele entregou a sua própria vida para que o pecado não tivesse mais vez dentro da sua história. Para que o pecado não influenciasse mais o seu caminhar. O mal, a única coisa que ele quer é que você se sinta culpado. A única coisa que o mal quer é que pelo fato de você ter cometido um erro no seu relacionamento conjugal, ou você ter cometido um erro na sua vida pessoal com um amigo seu, com um familiar seu, o desejo que o mal tem é que você desista da sua própria vida, é que você entregue os seus pontos e que você não se sinta mais amado, que você não se sinta mais filho de Deus. Mas isso não é verdade. Eu venho te dizer que você é amado. Eu venho te dizer que você é importante. E eu venho te dizer que aos olhos de Deus você é um filho querido. E que toda vez que você pecar, Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher. Ele vai dizer, filho, existe uma nova oportunidade. A gente que está aqui no mundo, passamos por tentações. Isso é fato. E muitas das vezes a gente acredita no falso prazer que a sensação vai nos trazer. A gente acredita que talvez ingerir algum tipo de bebida alcoólica para esquecer os problemas, ou ter uma vida cheia de relações sexuais só para talvez esquecer algum trauma, alguma frustração que você vem passado. A gente acha que isso vai preencher aquele vazio que a gente está sentindo dentro do coração. Mas não preenche. A única coisa que preenche o vazio que a gente sente dentro do nosso coração é Jesus. É o amor de Deus, é o Espírito Santo. Sim, essa é a única coisa que preenche o vazio que a gente sente dentro do nosso coração. Então não acredite em homens que falam que pela lei, pela religiosidade, você não vai ter perdão. Não acredite em homens que falam que Deus vai mandar castigo sobre a sua vida. Não, isso é mentira. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente colher com o que a gente plantar. Vamos dizer que você cometeu o pecado do adultério. Você adulterou
o seu esposo, a sua esposa. Se o seu esposo e a sua esposa descobrir, ou a sua esposa descobrir, eles têm duas opções. Uma é perdoar e continuar a vida, sendo que você se arrependeu, e a outra é acabar com o relacionamento. Sim. Então vamos supor que o seu cônjuge opte por acabar o relacionamento. Isso quer dizer que é um castigo de Deus? Não. Isso não é um castigo de Deus. Você está colhendo com aquilo que você plantou. O seu cônjuge acabar o relacionamento com você, isso não significa que Deus não vai te perdoar. Não. Deus já te perdoou. Só que Deus é bom, mas Deus também é justo. Alguns deslizes que a gente comete dentro da nossa vida, às vezes a gente precisa aprender com as consequências para que a gente não venha cair no mesmo erro. Saindo um pouco da Bíblia e entrando na PNL, na programação neurolinguística, eu só consegui superar vícios, eu só consegui superar, enfim, maus costumes, quando eu associava uma dor muito forte, uma dor maior do que o benefício que eu iria ter se eu cometesse aquele ato que não iria me fazer bem. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é viciada em álcool. Ela tem um vício, ela bebe sempre que se sente frustrado, ela bebe para acalmar o vazio que ela sente dentro do coração. Então essa pessoa, ela inicia um propósito para deixar o vício de lado, nesse caso a bebida alcoólica, mas é muito mais forte que ela, porque já se tornou um hábito de todas as vezes que ela se sente triste, que ela se sente angustiada, ela recorrer ao álcool. Isso já virou um hábito. Então, o que essa pessoa ela poderia fazer para melhorar, para evitar recaídas? Sempre que vir a vontade de beber, a vontade de recair, de tomar ali o copo de cerveja, uísque, enfim, sei lá o que é que ela tomava, mas sempre que via vontade de recair, ela pensar assim, poxa, como que eu vou me sentir depois que eu beber esse copo de cerveja, essa bebida alcoólica? Qual a sensação que eu vou sentir? Aí ela passa a pensar, eu vou me sentir angustiado, eu vou sentir um sentimento de culpa. No outro dia, eu vou acordar de ressaca. O que ela está fazendo? Ela está associando uma dor muito forte, uma dor maior do que o benefício que ela teria se ela bebesse. O benefício seria momentâneo. Logo em seguida viria o sentimento de culpa, de fracasso, frustração, a ressaca, a dor de cabeça. Então, quando você ensina para o seu cérebro que é muito melhor você evitar aquele vício, porque a sua dor vai ser muito mais forte se você recair, do que se você aproveitar, do que se você tomar aquela bebida alcoólica, então o seu cérebro vai passar a resistir. Você resiste uma vez, você resiste 2, 3, 4 e vai construindo novos caminhos neurais dentro do seu cérebro. E com o passar do tempo você não vai mais precisar resistir, porque você já venceu aquele vício. Só que muitas das vezes as pessoas elas tentam vencer o vício apenas com a força de vontade. Eu quero, eu vou conseguir. Força de vontade ajuda? Ajuda, é preciso você ter força de vontade para você vencer o vício. Mas ela não é única e suficiente para isso. Você precisa entender um pouco o funcionamento do cérebro. Você precisa entregar a sua batalha nas mãos de Deus. Então, o que eu queria te falar em relação a essa questão, já fazendo alusão ao nosso tema hoje do perdão, é que você precisa ter inteligência dentro da sua caminhada. Eu vou gravar um podcast, um episódio do Papo Reset, falando unicamente de vícios. Isso é muito importante. Talvez eu não fosse um viciado, mas eu posso dizer que, de certa forma, sim. Como eu era refém, como eu não conseguia ter controle sobre isso que eu fazia, então eu posso considerar que isso seria um vício. A questão da pornografia. Por muito tempo, desde os 13 anos, eu aprendi a assistir vídeos de pornografia na internet, vídeos adultos.
E aqueles vídeos, para mim, era um prazer. Era como se fosse um lazer. Todo adolescente, a maioria, eles mais cedo ou mais tarde vão acabar consumindo vídeos, conteúdos eróticos na internet. Porque hoje é muito fácil, você pega o celular e em questão de segundos você consegue acessar um vídeo, o conteúdo que você quiser, da forma que você quiser. Então eu, durante muito tempo, estava sobre esse vício, passava por uma frustração. Para acalmar o meu coração, eu ia lá, consumir o conteúdo adulto. Tinha alguma decepção ou enfrentava algum problema, algum desafio, ia lá, consumir o conteúdo adulto. Durante muito tempo, isso foi um vício para mim. Isso roubava a minha energia. Isso drenava a minha verdadeira vontade de viver. Mas a partir do momento que eu decidi entender o funcionamento do cérebro, eu comecei a entender que aquilo não era bom para mim, que aquilo roubava a minha verdadeira essência. Então, é muito importante você ter sabedoria dentro desses momentos. Voltando ao assunto do perdão, independente do que você fizer, o que você tem que saber é que, assim, cometer um erro uma vez, tudo bem. Ficar repetindo esse erro, aí já é uma atitude pessoal que você tem que bater no peito e falar assim, eu não vou mais cair dentro disso aqui. Porque eu já sei o prejuízo que isso me causa. Eu sei o quanto que isso é ruim para mim. Então, o que eu preciso que você entenda é que Deus, ele é como um pai. Deus não quer o nosso mal. Deus, ele não é um Deus de castigo. O que acontece com você, de repente, depois de algum erro, algum pecado que você comete, é a consequência daquilo que você fez. E Deus, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que ele te dá sabedoria para enfrentar a consequência do seu pecado. Eu, Douglas, sou perfeito? Não. Eu não sou perfeito. Eu erro. Eu também sou um pecador. E a gente se assumir na condição de pecador é o primeiro passo para a gente se libertar, fugir, vencer o pecado. Porque se a gente fala que somos perfeitos, que não erramos, muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer o erro. Se a gente se assume na condição de perfeito, já perdemos o jogo. Perdemos o jogo. A gente precisa se assumir na condição de pecadores. A gente precisa ajoelhar nosso joelhinho, ajoelhar o joelhinho, que pleonasmo. Mas a gente precisa se ajoelhar e entregar a nossa vida ao Senhor e falar assim, Senhor, eu sou pecador, eu erro, eu falho, mas pelo sangue de Jesus eu já fui lavado, eu entrego em suas mãos esse pecado. Pode fazer isso, que o seu fardo ele vai ser aliviado e você vai seguir leve, livre e tranquilo. E escuta só, o seu pecado ele pode ser a porta para curar o pecado de outras pessoas. Olha só que interessante. Deus pode usar você para, através do pecado que você cometia, você curar o pecado de outras pessoas. Às vezes, eu converso com, amigos e conto algum problema que eu tive, ou alguma angústia que eu estou vivendo, e meu amigo fala assim, poxa, Douglas, eu entendo que você está passando por isso e por aquilo. E eu falo assim, caramba, realmente é isso que eu estou sentindo. E quando ele me compreende, eu me sinto muito melhor do que falar para uma pessoa que não me compreenda. Agora, por que meu amigo A me compreende e o meu amigo B não me compreende? Porque o meu amigo A já passou pela situação que eu passei. O meu amigo A já enfrentou o problema, a dificuldade que eu enfrentei. Já o meu amigo B não passou. Então, pelo fato do meu amigo A ter passado pela mesma dificuldade que eu já passei, então ele me compreende de uma melhor maneira. Sim ou não? Claro que sim. Então, por isso que o seu pecado, ele pode ser a porta para libertar o pecado de outras pessoas. O que é o reset? O reset é você acessar a sua verdadeira essência, aquilo que você veio fazer no mundo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida
afastadas da sua essência. Muitas pessoas vivem a vida afastada do seu chamado. E um dos motivos é porque elas ainda estão presas no pecado. Quando você entende que o seu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você fica livre, meu irmão, para seguir uma vida leve, tranquilo, que nem uma pluma. Não deixe que os seus erros do passado, não deixe que as suas falhas do passado. Eu não sei se você foi um mau pai, não sei se você abandonou o seu filho, se você foi uma mãe ruim. Eu não sei se você foi um esposo, uma esposa ruim para o seu cônjuge. Eu não sei qual foi a sua falha. Eu não sei qual foi o seu pecado. A única coisa que eu quero que você saiba é que, independente do seu pecado, Cristo já te perdoou. Agora a decisão é pessoal. Agora a decisão é sua de tomar posse e se sentir perdoado, porque Ele já te perdoou. Agora é com você, não é mais com Ele. O papel dele já foi feito. Agora a decisão é sua. Sinta-se perdoado. Não deixe que essas correntes do passado te impeçam de continuar no momento presente, buscando aquilo que você quer, indo atrás daquilo que você deseja. É um novo tempo. É um novo tempo de você ser um melhor marido. É um novo tempo de você ser uma melhor mãe. É um novo tempo de você ser um melhor amigo. É um novo tempo de você tratar melhor as pessoas do seu ciclo social. É um novo tempo. A cada dia que você acorda, é uma nova oportunidade que você tem de fazer diferente. Eu vou encerrando por aqui o Papo Reset de hoje, tá? Antes de encerrar, eu vou fazer uma oração com você. Mas antes, por favor, faz a inscrição aqui no nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o seu comentário aqui embaixo, falando para mim o que foi que você achou do Papo Reset de hoje. É muito importante, eu fico muito feliz, sabe, em saber que eu contribuí para o seu desenvolvimento, através da minha experiência, daquilo que Deus coloca no meu coração. Eu fico muito feliz em saber que eu contribuí para a sua caminhada. E assim como um dia eu já me senti julgado quando eu estava caminhando no cristianismo, teve uma época que eu me sentia julgado, assim também, eu sei que talvez você passe por esses conflitos. Mas fique em paz, fica tranquilo, tá? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração, fique à vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego neste momento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu entrego, Pai, todos os pecados dela e os meus também. Pai, nós entendemos que somos falhos. Enquanto seres humanos em constante evolução, somos pecadores. Isso não quer dizer que pelo fato de ser ricos em termos materiais ou ter um poder aquisitivo menor, isso não quer dizer que fará diferença no perdão do Senhor. O Senhor perdoa a todos, judeus, o Senhor perdoa, enfim, ricos, pobres, negros, brancos, pardos, índios, independente de gênero, independente de cor, independente de classe social. Eu sei que o Senhor já liberou perdão. Pai, trabalha no coração dessa pessoa para que ela se sinta perdoada, para que ela se sinta aliviada, para que ela se sinta leve, porque o Senhor já entregou a sua vida na cruz para que ela fosse livre. Pai, assim eu oro. Tome posse, em nome de Jesus. Tamo junto e vamos para cima. Até o próximo Papo Reset. Meu Deus, eu fechei aqui o